Bem-vindos a Ok. mais um episódio do podcast Espaço para Ser. Hoje temos aqui uma edição muito especial porque temos a primeira convidada. Ah, Tenho comigo a olha, Nelma, que já vai se apresentar, mas é a primeira pessoa que eu queria trazer aqui porque sinto que este tema que ela nos vai trazer é muito importante e tem estado também muito presente para mim. E eu quero sempre trazer estas questões que estão presentes, porque estão ainda frescas, e trazer também pessoas que nos possam ajudar e guiar nestas nossas jornadas. E sem mais demoras, Nelma, bem-vinda. Obrigada por estares aqui. E gostaria muito que te apresentasses, que falasses um bocadinho sobre ti, sobre o teu trabalho. antes de mais, olha, deixa-me te agradecer convenientemente esse convite e, e dizer que é uma honra ser a primeira convidada do teu podcast, do qual eu já sou ouvinte assídua desde o início, não é? Portanto, sinto-me muito honrada realmente por ser a tua primeira convidada. E agora então apresentando-me um bocadinho, certo? Que era o que me estavas a dizer, o que é que eu posso dizer acerca da minha pessoa, não é? Eu, enquanto Nelma, hoje estou aqui muito nesta minha vertente terapêutica, não, de terapeuta, não é? Enquanto terapeuta, enquanto com um background em fisioterapia, portanto, a minha formação de base é em fisioterapia, sou licenciada em fisioterapia. E neste momento e nesses últimos anos tenho trabalhado muito dentro daquilo que chamamos a terapia somática, ou dentro dessa abordagem da terapia somática. E se calhar aproveito aqui para esclarecer o que é isso de somático. É olharmos para o corpo, tendo em conta os aspectos emocionais que o podem impactar. Ou seja, os aspectos Uhum, emocionais que, na verdade, às vezes estão na base de alguns problemas, algumas questões que se manifestam no físico. Portanto, eu fui levada a esse caminho, aí está, pela minha própria experiência profissional e experiência pessoal, porque eu não chego aqui só uhum, através desse meu gosto, dessa minha paixão pelo corpo humano, né, e por isso é que me levou a seguir a fisioterapia. Não chego aqui só por esse caminho, mas também muito por uma experiência e por um processo de cura pessoal. Portanto, venho, digamos, e cheguei a uma determinada altura da minha vida que achei que fazia sentido unir e juntar aquilo que era a minha formação de base e a minha experiência profissional com aquilo que eram dentro dessa área em específico, o que eram os meus interesses em específico. Portanto, eu sempre tive uma quedazinha para essa parte somática, digamos assim, mesmo quando não sabia ainda muito bem o que isso era, mas sempre uhum, fui muito. Ou seja, a minha visão foi sempre olhar para o ser humano, para a pessoa que eu tinha à minha frente, não é? Para o ser humano como um todo, de uma forma uhum. holística, não é? Portanto, e que holística é mesmo no verdadeiro sentido da palavra, como um todo. Portanto, mesmo antes de eu saber que, que era por aí que ia ser o meu futuro, isso já me chamava, porque era algo que estava sempre muito presente na minha perspectiva de vida, na minha forma de olhar para o meu trabalho e para as pessoas, né, para os pacientes, para as pessoas com quem eu trabalhava. E Uhum. pronto, a própria vida foi-se encaminhando para ir-me conduzindo por aí. Tive algumas questões também que acabaram por me levar precisamente à parte da terapia somática e foi aí que eu decidi, não, é isso que eu quero fazer. Portanto, a minha abordagem hoje em dia, e hoje estou um bocadinho aqui também nesse sentido, não é? Nesse sentido, Uhum. enquanto terapeuta. Gosto muito. Gosto muito que tu tenhas dito, e eu sinto que é uma coisa muito comum, que nós temos estes interesses pessoais, não é? E às vezes até profissionais, e vamos nos desenvolvendo, mas eu sinto que a grande maioria de nós também tem experiências pessoais que impactam e muito as nossas escolhas, as nossas decisões e o caminho que nós depois vamos seguindo, não é? Eu também, para mim foi a mesma coisa, mesmo que sendo numa área completamente diferente, também aconteceu o mesmo, não é? Parece que vai acumulando. E eu gostava, se te sentires confortável, se Uhum. pudesses partilhar um bocadinho de como é que foi essa tua história de
não é? Se calhar já ter uma base quando começaste com a fisioterapia e o que é que depois impulsionou este mergulho neste outro mundo e nesta outra vertente, ah, o que é que te levou aonde tu estás hoje, não é? Exato. Peço desculpa. Aqui uma tossita marota que às vezes pode aparecer. Hum, o que é que eu exato, é uma excelente pergunta e estou e sinto-me sempre muito à vontade de partilhar isso, porque eu acho que na verdade, tal e qual como estava a dizer, eu acho que é a experiência, acima de tudo, mais do que qualquer formação académica, qualquer tipo de formação, conhecimento que a pessoa tenha, eu acho que o mais importante, na verdade, a tu fazeres o que tu fazes hoje, é a tua experiência. É aquilo que a vida foi-te apresentando e a forma como tu foste lidando com aquilo que te foi aparecendo. A forma como tu foste Uhum, navegando os desafios que a vida foi-te colocando. Isso é o que te leva realmente a trilhares o teu caminho. Eu digo inclusive que isso é que é o caminho. Não é a formação. A formação uhum, académica, o conhecimento, ele é super importante. Porque ele vai-te dar a base. Ele dá-te bases para tu poderes construir e fundamentares e desenvolveres o teu trabalho. E é super importante a pessoa ter conhecimento, estar em atualização e formação permanente, não é? Porque o conhecimento vai evoluindo. Portanto, isso é super importante. Mas eu atrevo-me a dizer, não é isso que vai te fazer um bom profissional na área onde tu trabalhas. E eu acho que isso é válido para tudo, para qualquer área na vida, qualquer área profissional, quero eu dizer, né? Qualquer área profissional, acho que isso é válido para tudo. Portanto, não é isso que te faz um bom profissional. Eu considero que faz de ti um bom profissional, ter-se uma boa base de formação e de conhecimento, mas acima de tudo, a tua experiência, as tuas experiências de vida e a tua experiência que tu vais tendo, não é? Ao contactar com essas áreas de conhecimento. Que, bom, vou-me tentar controlar aqui um bocadinho, porque às vezes se dá um bocadinho de pau com a Nelma, ela, lá vai ela, fala desmedida, né? é. Ok, mas respondendo à tua pergunta, à tua questão, o que é que aconteceu à Nelma para ela hoje estar aqui, não é, a falar essas coisas? Há alguns anos atrás, há cerca de 10 anos, precisamente, 10 anos, exato. 10 anos atrás, aconteceu uma questão na minha vida, em termos de saúde, ou seja, contextualizando, era uma jovem moça que trabalhava há meia dúzia de anos em fisioterapia, era fisioterapeuta, tinha-se licenciado, percurso normal. Acabou o curso, vai, não vai, encontra, não encontra trabalho, lá quando Deus quis, lá consegue encontrar trabalho, como é a realidade de muitos que certamente nos estão a ouvir, e que sejam mais ou menos da nossa faixa etária, sabem do que eu estou a falar. E tudo muito lindo, muito bem, sim senhor, aquela coisa clássica, trabalhar numa clínica de fisioterapia, coisa normal. Até que certo dia, ah, a Nelma começa a sentir, ou seja, eu começo a sentir um grande desgaste, não só físico, mas emocional. E venho descobrir depois que era sobretudo emocional. Ou seja, eu tinha um trabalho, o trabalho de fisioterapia é um trabalho exigente, fisicamente exigente, na maior parte das vezes. E eu comecei a desenvolver algumas dores. Portanto, comecei a ter dores no corpo. Dores que começaram nas costas, dores de costa, aquela coisa clássica. Depois a malta deve estar Uhum, a pensar, então, mas casa de ferreiros espeto de pau. Mas é sempre assim, hum, porque por sermos fisioterapeutas não quer dizer que nós não sintamos dores também, não é? Também acontece. E estamos até mais suscetíveis a isso do que qualquer outra pessoa pelo trabalho que executamos. Por isso é que temos que ter um uhum, cuidado extra. E comecei a achar aquilo tudo assim um bocadinho fora, porque tinha na altura 26, 27 anos, sim, isso foi um bocadinho antes, né? 26, 27 anos e já estava com essas queixas todas que se estavam a agravar, depois já era um mal-estar geral, já era resumindo e concluindo, dores que chegaram a um determinado nível que eram quase incapacitantes de manhã, por exemplo. Eu tinha uhum. dificuldade em desligar o despertador porque sentia dormência nos braços, por exemplo. Coisas assim desse género. E óbvio, claro, fui-me consultar, lógico, do tipo, ai meu Deus, e depois enquanto fisioterapeuta já estava a pôr o pior quadro possível. Tenho hérnias na cervical, já estou toda escavacada,
E sou tão nova, pronto. Resumindo e concluindo, fui à consulta, fui logo à neurocirurgia, que não estava cá para coisas, vamos lá, porque se for alguma coisa assim mais séria, já estamos na especialidade que põe mão a isso, só para ver, já fiz o pior quadro possível. Ah, Estou e a ver. chego lá, que é assim, a pessoa quando depois tem um conhecimento da área é pior, porque depois já começa a imaginar tudo. Exato. E chegando lá, claro, fiz os exames que tinha a fazer. O médico era assim um médico espetacular. E como eu costumo dizer, no alto da sua experiência e dos seus cabelos brancos, vira-se para mim e disse assim: Não, não, é assim, tu tens uma profissão super exigente, tu não tens nada, portanto, em termos daqui de coluna, não tens nada, não há hérnias, não há nada. Mas ele virou-se para mim e disse assim: Tu tens uma profissão muito exigente. Se tu não cuidares de ti agora, e eu sei que tu tens ferramentas para isso, porque tu és fisioterapeuta e melhor do que ninguém, tu sabes exatamente o que é que tu tens que fazer. Se tu não te cuidares agora, um dia certamente vais ter uma coisa à séria. E aquilo para mim foi uma grande chamada de atenção, assim, um grande wake up. Uhum. O que é que se passa na tua vida? Então, basicamente, eu saí da consulta e comecei a rever uma série de coisas, não é? E a refletir sobre uma série de coisas. E, efetivamente, eu não estava satisfeita com o local de trabalho onde eu estava, não estava satisfeita com a forma como estava a desempenhar a minha profissão, não é? Portanto, eu queria mais, portanto, e sabia que a fisioterapia era mais e eu queria mais. Portanto, a forma como o modelo como as coisas decorriam não era suficientemente atrativo inclusive ia um bocadinho fora do que eram realmente os meus valores, dentro Uhum. dessa base, né, dentro desse âmbito da fisioterapia. E eu percebi que realmente e foi aí que eu percebi que essa minha realidade e tudo aquilo, que eu estava a viver a nível emocional, é que estava-me a causar esse grande e gigante impacto no meu corpo, no meu físico. Então, basicamente, eu comecei por utilizar uma ferramenta extraordinária e super preciosa e que, apesar de se falar muito, às vezes, é tão mais fácil deixarmos de ficar na preguiça, que é a prática de movimento, a prática de exercício físico, não é? E na altura utilizei uma ferramenta que continua a fazer parte, né, da minha abordagem, que era o Pilates. Eu na altura já tinha formação em Pilates, só que confesso ainda não tinha tido a oportunidade de colocá-lo realmente em prática. E então eu decidi, tu tens Uhum. uma ferramenta, tu tens um conhecimento que tu sabes que é adequado para essa condição, ou seja, em primeira instância eu tinha que debelar aquelas dores, não é? Eu tinha que voltar a sentir que tinha força e energia no meu corpo e que me sentia bem e com mobilidade e tudo mais no corpo. Viver sem dor em primeiro, não é? Portanto, tinha que atuar sobre aquele sintoma que estava gritando. E eu disse: então bora lá, vais ser a tua primeira cobaia, vais pôr isso em prática e agora vais ver se isso realmente é bom e funciona. Literalmente foi assim. Então comecei a ter uma prática regular, eu certinha, tinha ali os meus dias da semana, o horário para cumprir aquilo, montei o meu plano de tratamento e comecei a fazê-lo. Ao final do mês já tinha melhorias abismais. Mas o mais incrível disso tudo é que eu pude aí perceber o impacto ou a ligação, não é o impacto, é a ligação, a conexão que existe entre o corpo, a mente, as emoções, o espírito. Nesse olhar integrativo que, na verdade, foi sempre aquilo que me fez Uhum. sentido toda a vida. Porque à medida que eu ia conseguindo recuperar a vitalidade, a força e a energia no meu corpo, né, e que ele ia ficando melhor, ia-se curando daquelas dores, eu fui me tornando mais ágil mentalmente. Ou seja, a capacidade de conseguires, que eu chamo a capacidade criativa, porque encontrar soluções para problemas é fazeres uso da tua criatividade. Então, eu comecei a perceber que a minha capacidade de encontrar ou de ver ou de ampliar o horizonte e olhar com outro ponto, ou seja, com outros olhos, de outro ponto de vista, com outra perspectiva, face àquilo que eram naquela altura os meus problemas, o que eu considerava que era um problema para mim, Uhum. começou a expandir. Ou seja, quanto melhor eu ficava e me sentia mais
com mais bem-estar dentro do meu corpo e com o meu corpo, e com mais força e mais agilidade, mentalmente, eu ia me tornando também mais ágil e ampliando e expandindo a minha perspectiva. E claro que fui me empoderar, exatamente, Empoderar, empoderar, sim, sim, sim. alô Exatamente. dislexia. Hum, emocionalmente também, não é? Porque tu vais conseguindo perceber do Uhum, tipo, não, há mais mundo para além dessa cortina negra que eu estou a ver à minha frente. Há a solução para esse problema, não é? Como se costuma dizer, para todos os problemas há solução, menos para a morte. E é verdade. Para todos os problemas há solução, por mais difíceis que sejam. E basicamente aquilo que eu considerava que não tinha alternativas para mudar aquilo que me estava a incomodar, nomeadamente deixar aquele emprego, mudar de emprego, fazer outra coisa, o que fosse, porque eu estava tão bloqueada, estava tão enredada naquele nevoeiro. Por isso é que o corpo começou a dizer: alô, alô, Nelma, é hora de a gente acordar para a hum, vida porque temos mudanças a fazer. É isso que o nosso corpo nos diz, na verdade, quando ele começa a gritar e começa a ter dor. Ele está-nos a chamar a atenção para que uhum, há algo que não está bem, que não está ok e que precisa de ser visto. E basicamente foi isso que o meu corpo me fez. Ele prestou-me um serviço. Ele estava-me, na verdade, a ajudar. Eu é que não sabia, na altura. Ok? uhum. E pronto, olha, e a partir daí, a lâmpadazinha da criatividade acionou, e a Nelma, um belo dia disse: "Uou, tenho aqui a minha alternativa para mudar de trabalho, para sair aqui da clínica", pronto, né? Hum, que eu já não estava, pronto, já não me revia muito ali naquele lugar. E porquê que tu não pegas no Pilates, já que isso funcionou tão bem contigo, que tu já conseguiste perceber em ti como é que isso funciona e que tem resultados, e porquê que não pegas isso e não vais trabalhar com as pessoas e ajudá-las também nesse sentido? Bora lá fazer aulas de Pilates. Estamos a falar há 10 anos atrás. Pilates ainda não era uma cena. Hoje quem me está Uhum. a ouvir, do tipo, yeah, Pilates, coisa mais batida. Há 10 anos não era assim. Já se conhecia, já se falava, já havia muitos espaços com, mas não era a cena que era hoje. Muito menos Uhum. a vertente Pilates clínico, né? Ou seja, o Pilates não como uma forma só de exercício ou de prática, de atividade física, mas como uma ferramenta terapêutica. Portanto, ainda Certo. menos conhecido nesse sentido. Então, bora lá. Então, o que é que a Nelma fez? Isso tudo passou-se um ano, ou seja, disso tudo que eu relatei, ah, passou-se mais ou menos um ano. Hum, então delineei o plano para sair da clínica, fui bater literalmente, fui fazer uma pesquisa na net, a ver, no meu caso, eu não tinha particularmente interesse em ir lecionar ou fazer aulas, no contexto de ginásio, porque eu sabia que a perspectiva era outra e eu queria muito nessa vertente Era outro. mais terapêutica e tal, e eu pensei: "Bom, preciso de um espaço que me permita ter o ambiente para executar isso", e o que é que eu me lembrei? Onde é que tem esse tipo de ambiente? Espaços de yoga. Tem exatamente tudo aquilo que eu preciso Uhum. para fazer, não é? E aqui estamos a falar de pilates em tapete, portanto mat work, não com equipamento. No meu caso, apesar de em termos terapêuticos também se poder utilizar com equipamento. E basicamente a Norma foi fazer uma pesquisa na internet a ver que espaços existiam de yoga em Lisboa, ah, que eventualmente pudessem ter interesse em ter lá uma miúda a fazer aulas de pilates clínico. E foi assim, fui batendo às portas e percebendo também, como é que as coisas funcionavam e tudo mais, até que houve alguém que disse, né, porque eu chegava, eu não tinha carteira de clientes, eu estava exatamente do zero, não é? Portanto, comigo não tinham garantias de imediato de nada, se iam ter mais ou não pessoas a frequentar o Uhum. espaço, até que alguém gentilmente me abriu a porta e disse: Ok, bora lá, tens aqui uma sala, são esses horários disponíveis, vê lá o que é que, se é compatível ou não com os seus horários e vamos experimentar. Portanto, estou disposta a que, pronto, ceder aqui o espaço nessas condições e tal, e vamos ver como é que a coisa corre. Se der, deu. Se não der, olha,
pelo menos experimentaste, tentaste, a gente também perceber se funcionava ou não. E assim foi, basicamente começou do zero e começou por aí, portanto, e não querendo alongar, que eu já sei que já me estou a esticar um bocadinho nessa história, foram 6 anos a dar as aulas de pilates, até que chegou o dia em que a Nelma disse: mas eu preciso aqui de um contacto maior, mais individual, quero ir mais além", porque, ou seja, foi muito útil e foi muito bom todo esse percurso, realmente, e permitiu-me fazer muitas aprendizagens e uma grande mudança naquilo que eu tinha inicialmente pensado que iria ser a minha carreira profissional, mas ainda faltava Uhum, aquela parte da somática. Ainda faltava aquela parte de ir mais fundo naquilo que realmente nos causa desconforto, não é? Eu estava a oferecer uma opção, mas era uma opção que na verdade era limitada, porque eu só estava a trabalhar o corpo físico. E eu sabia, pela minha uhum, própria experiência, que os males não vinham só do corpo físico, que um dia eu acordo com dor nas costas só porque sim, não é? Só porque, ai tal, foi por obrigação do Espírito Santo. Não, não é. Porque as coisas não aparecem só porque sim. Portanto, faltava nisso. Então, passado esses anos, portanto, ainda antes da pandemia chegar, no final de 2019, eu deixei de dar as aulas. Interrompi e disse, pessoal, foi fixe, foi muito bom. Tenho pena de realmente terminarmos, mas a vida pede-me que eu faça outros voos e quero mergulhar mais fundo. Então, a partir daí, com a pandemia, uhum, depois passei para online, que é onde eu faço o meu trabalho é tudo online, hoje em dia, e comecei a aprofundar então o meu conhecimento nessa parte da psicossomática. E o que foi ótimo na altura da pandemia, porque uhum. tudo abriu, tudo passou para o digital, tudo passou a ser disponível online, e eu fiquei felicíssima da vida, porque houve promoções que tive finalmente a possibilidade de fazer porque eram online, caso contrário, porque eram no estrangeiro. Caso contrário, nunca teria, ou Uhum. dificilmente teria oportunidade, porque seria, pronto, uma logística muito, muito grande para. E passando a ter Sim. no online, para mim foi ouro sobre azul. Fiquei que nem criança quando ganha presente em dia de aniversário no Natal. Upa, 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 que agora que eu consigo estudar aquilo que eu realmente quero. E a partir daí, pronto, olha, cá estou e acabei por desenvolver um método e uma metodologia própria, onde englobo, digamos, todas essas ferramentas. Peço desculpa aos nossos ouvintes, se isso foi uma explicação um bocadinho longa, mas olha, espero que tenha servido e útil para alguém. Não tens que pedir desculpa, aqui não há desculpas, está tudo bem. Eu gostei muito que e é por isso que eu te deixei também seguir, porque lá está, as pistas estão sempre lá e nós às vezes só temos que deixar o novelo desenrolar um bocadinho para perceber e também estar atento para ouvir o que a nossa intuição nos diz, não é? Ok, a minha no teu caso, até o teu corpo é que falou, disse: "Olha, está na hora de sair daqui, desta situação", e essa foi a primeira o primeiro grande mudança, mas depois a tua intuição foi-te chamando para fazer outras coisas diferentes, ir integrando partes diferentes. Eu acho que isso é super importante ver no caminho de alguém, os grandes pontos de mudança e a forma como a vida vai nos convidando, como tu disseste muito bem, a fazer outras coisas e a integrar outras coisas. E acho que é sempre interessante ver isso. E uma das frases que tu me disseste até antes da nossa conversa e que eu sinto que agora, ouvindo a tua história, é completamente a manifestação disso. Tu disseste: para ser autêntico e intencional é preciso sentir. E isso leva-nos para o corpo. Uhum. Que é uma frase que eu acho que tu podes imprimir e andar assim a distribuir por aí. E dar com ela assim, a distribuir aí, Ah, não é? acho que sim, acho que temos de fazer t-shirts, porque no fundo é muito isso, não é? É para tu tomares as tuas decisões de uma forma intencional, de uma forma autêntica, é preciso sentir o que é que, para onde estamos a ser chamados e o que é que nos está a ser pedido fazer, e para isso é preciso voltar ao corpo. E eu sinto, e provavelmente tu também vês muito, que nós estamos todos muito na mente, não é? Temos, a nossa sociedade tem funcionado muito na mente, e eu contra mim falo menina mental, forever, e também tenho sentido muito este chamado de voltar para o corpo. Ah, mas talvez seja importante, se calhar,
dar aqui algumas nuances às pessoas do que é isto de voltar ao corpo. O que é que isto significa? Porque eu quando me diziam isto também no início eu ficava tipo: "Yeah, mas o que é que isso quer dizer? Ninguém e agora? Eu estou no corpo". Então, mas ele já não está no corpo, eu tenho 2 perninhas, saio todos os dias, ando com as perninhas, não é, do tipo. Exato, o que é que isso quer dizer na prática? Eu gosto sempre de dizer o que é que isso quer dizer na prática e o que é que nós podemos realmente fazer para estar conectados com o nosso corpo e trazer essa intencionalidade e essa autenticidade. Então, olha, eu acho que depois vou-te pedir que me passes aí a frase que a pessoa às vezes diz e depois já não se lembra de como é que disse, e do tipo, que é para depois imprimir, tá? De tipo, que é para não me esquecer disso. Ah, mas há aqui uma coisa que disseste muito bem, e vou pegar já um bocadinho no início, que tu mencionaste a intuição e a nossa capacidade de ouvir a intuição. E é engraçado, porque nós achamos que ouvir a intuição é assim uma cena, estás a ver? Uma cena quase esotérica, assim quase no abstrato, aquela coisa muito, ahm, muito espiritual. E é, efetivamente, é, não é? A nossa intuição, digamos, podemos dizer que é a voz da nossa alma, mas a intuição, tu sentes a intuição não no abstrato, ou seja, nós não sentimos o que quer que seja, todas as nossas emoções, não é? A nossa intuição, todas as nossas emoções, nós não sentimos no abstrato. Nós só sentimos porque temos um corpo. Nós sentimos porque é no corpo que nós sentimos. Ou seja, não há outra forma de sentir senão no corpo. E eu sei que agora pode estar a dar aqui um bocadinho de bug na mente das pessoas. Como assim? Do tipo, yeah, hum, as emoções e a mente, e vamos esclarecer já aqui um bocadinho que é, a mente é uma coisa, as emoções é um outro departamento, embora depois estejam relacionados, amplamente relacionados, né, com a área da mente, e o corpo, outro separador, digamos assim. Mas todos eles, e podíamos ainda pôr separadorzinho espiritual, não é? Do nosso céu, daquilo que nós podemos Uhum. considerar que é a voz da nossa alma, de onde nós consideramos que vêm as mensagens que nos são dadas através da nossa intuição, ok? São separadores, mas são separadores de um mesmo arquivo, percebem? Ou seja, não existem em separado. Não existe uma mente sem um corpo, não existe um corpo sem uma mente nem as emoções, não existe, eu não consigo nomear as emoções se não tiver um pensamento, ok? Porque a emoção, em primeiro, ela é sentida no corpo e depois é que ela recebe um nome, recebe ou seja, é uma nomeação, digamos assim, é nomeada, porque eu tenho Uhum. depois a capacidade, através de N mecanismos do meu corpo e do meu sistema nervoso, não devia estar a separar, porque é a mesma coisa, mas para as pessoas perceberem que a área do corpo é que isso acontece, né? Sistema nervoso. Ele depois vai catalogar aquilo que eu estou a sentir, do tipo, a última vez que anda sentiu esse frio na barriga e que lhe começou a suar as mãos, que essa emoção surgiu, ela estava nervosa. Então eu sinto nervosismo. Ok? Então, quando eu digo eu sinto raiva, eu sinto alegria, eu sinto tristeza, isso já é a minha emoção processada. Ou seja, ela já foi lá aos circuitos do sistema nervoso e ele identificou, catalogou as sensações que eu estava a ter, porque isso é que é a emoção. A emoção são as sensações que eu tenho. Depois é que ela recebe um nome, que ela vai Uhum. ser catalogada e diz: a última vez que isso aconteceu foi assim, 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 então, eu acho que isso é alegria. Ou, eu acho que isso é tristeza. Ok? Portanto, as emoções elas não acontecem na mente. Lamento vos informar e desiludir quem achou que era na mente, mas não é. As emoções acontecem no corpo, ok? Então, eu para sentir eu preciso do corpo. Eu sem corpo, eu não sinto nada. Eu não sou capaz de viver e experienciar nada, porque eu não sinto. Então, quando nós dizemos sentir ou ouvir a intuição, eu para fazer isso eu preciso do meu corpo. Eu preciso de sentir no corpo. Ou seja, eu preciso de sentir. Eu só sinto se for no corpo.
ok? Então quando eu digo isso leva-nos para o corpo precisamente por esse fator, por essa razão. Porquê que isso nos é tão difícil? E às vezes tão do tipo, uau, parece que é uma cena abstrata quando nós estamos a falar regressar ao corpo, o que é isso? Porque nós não fomos instruídos, não fomos ensinados a sentir. Nós não fomos ensinados a sentir. Porque nós vivemos numa sociedade amplamente veloz, amplamente movida por objetivos, alcançar objetivos e metas. Ou seja, uma sociedade de execução, de executar, fazer, 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 Uhum. fazer. Não interessa como nem quando, o que interessa é que tu faças. E tens que fazer para cumprir determinados objetivos que muitas vezes nem têm nada a ver com aquilo que tu acreditas, com os teus propósitos, com os teus valores, mas que serve para pôr essa engrenagem da sociedade a funcionar, que é a sociedade da rodinha do hamster, que é do trabalhares até a exaustão. Não interessa como, nem quando, nem de que forma, interessa é que tu faças. Pronto, e nós sabemos que isso depois só traz benefício para alguns, não para todos. Por isso é que nós vivemos numa sociedade amplamente doente. E acho que todos nós somos capazes de perceber isso, né? Olhando à nossa volta, nós vivemos numa sociedade que está amplamente doente. Apesar de todos os avanços da ciência, apesar de todo o conhecimento, nós estamos cada vez mais doentes. Porquê? Precisamente por isso. Porque somos pecinhas de uma engrenagem de uma sociedade que está moldada para o fazer e não para o sentir e não para o ser. Que para se ter e para ter espaço para ter, eu preciso de sentir primeiro. E não está feita para isso. Então, nós já nascemos, e os nossos pais já nasceram, e os nossos avós já foram catapultados para isso, não é? Portanto, já é generation to generation. Ah, nesse molde, não é? Nessa forma de funcionar. Então, na verdade e na prática, ninguém nos ensinou a sentir o corpo. Uma das coisas que mais é mais curiosa, não é? É curiosa e é mais desafiante para as pessoas, que é quando começamos a tipo, ok, e eu pergunto, agora vais observar internamente, não é? Ou seja, sentir o teu corpo é uma observação interna. Quando nós Uhum. dizemos sentir, na verdade, nós estamos observando internamente o que é que está a acontecer no nosso corpo. E isso é que é sentir, não é? Eu digo, então o que é que tu estás assim? Como é que está o teu corpo? O que é que tu estás a sentir? As pessoas têm uma dificuldade imensa, gigante. Eu sinto normal. O que é normal? O que é o normal para ti? O Exato. que é sentir o corpo normal? Percebes? Então é muito interessante foi muito interessante para mim observar isso quando eu comecei a trabalhar dentro desses moldes. E é curioso nós percebermos isso, que realmente não somos não estamos instruídos, não é? Não estamos instruídos nesse sentido. Somos muito analfabetos no que se respeita ao Uhum. sentir e à linguagem do corpo. E acho que é tempo de nós E regressarmos ou aprendermos efetivamente isso. uhum. E eu diria que até, tocando aqui neste último ponto que tu disseste, é nós redefinirmos um pouco o que é o normal, não é? Porque se calhar para ti o teu novo normal, que não é nada normal, é tu andares com dores nas costas, não é? Mas isso não deveria Uhum. ser o normal. Ah, ou seja, quando nós paramos para observar e para sentir e, às vezes, ok, está tudo normal, mas temos que se calhar reformular o que é essa normalidade e às vezes só com outra pessoa e com o apoio da outra pessoa é que nós conseguimos ver que, ok, se calhar não é normal estar aqui a andar com esta dor há não sei quanto tempo, ou se calhar não é normal cada vez que eu me levanto a sentir isto ou sentir aquilo outro, ou cada vez que vem Exato. uma situação ter aqui um aperto, cada vez que eu vou para o trabalho estar-me a sentir ansiosa. Isso não pode estar normalizado, mas isso não é
aquilo que é suposto ser, a forma como o nosso corpo é normal, não é? Então, eu sinto que parte desta aprendizagem é muito sobre reformular as coisas, não é? Reformular aquilo Sim. que que não é aquilo que nós sentimos, mas é a forma como nós sentimos, não é? E que normalizamos ou não isso. E olha, agora eu tenho que te agradecer realmente por teres seguido por aí, porque isso é muito importante realmente ser referido, que é, nós vivemos num mundo e numa sociedade que normalizou os padrões patológicos, ou seja, a doença está normalizada Hum, e não deveria ser exato. assim. Tal e qual como tu disseste: "Ai, porque tenho aqui uma dor nas costas, isso é normal, deixa andar". Não, não é normal, não é normal viver com dor, ponto. Não é normal. Portanto, qualquer dor que surja, não é normal, algo que se passa. E algo que se passa, pode não haver nada em concreto, que a malta que diz: "Ya, eu já fui fazer, tenho sempre aqui uma dor que volta e meia aparece nas costas". Dor nas costas é aquela coisa que mais acomete, eh, o pessoal, não é? Hum, Diz-se inclusive que 80% da população mundial há de ter pelo menos uma vez na vida, dor nas costas. Portanto, é aquela coisa mais habitual. E depois até podemos tentar aqui um bocadinho, levantar o véu, porque é que é tão habitual nesta sociedade em que nós vivemos. Hum, Onde é que eu ia? Exato. Que é normal, deixa andar. Não, não é normal. A dor está aí por algum motivo. Tu até, eu já sei o que é dizer. Hum, o, Tu até já pode, mas eu já fui ao médico e tal, já fiz exames, raio-x, papapá, não tem nada, não sei o quê. Graças a Deus que não tens nada. Para já começa por agradecer por não ter nada fisicamente manifestado ainda. Mas há algum motivo para tu teres aquela dor. Se calhar tu estás a sentir-te sobrecarregado ou sobrecarregada com alguma coisa na tua vida. Se calhar estás com medo de não dar conta de tudo, se calhar estás com medo que te falhe o teu meio de subsistência, ou que o teu nível de, ou seja, o teu grau de subsistência esteja comprometido de alguma maneira ou de alguma forma, percebem? Não é por obra e graça do Espírito Santo, como eu costumo dizer, não é por acaso. Hum, então temos que parar de normalizar a doença. Ah, eu sei que isso não é uma tarefa fácil e também reconheço que a pessoa não faz isso sozinha. Porque tudo está moldado nesse sentido, uhum, né? Que inclusive, infelizmente, nós sabemos que até o nosso modelo de saúde na nossa sociedade ocidental, portanto não é só do nosso país, não é? Ahm, Está muito moldado de tenho uma dor, toma o comprimido que isso passa. Já cantava o António Variações, né? Toma o comprimido que isso passa, pronto. Ahm, ou seja, é aquela. Porque o nosso modelo de saúde está muito voltado atualmente, para as situações de, urgência e de emergência. Ou seja, acontece, há um procedimento qualquer que é para aniquilar a dor ou aquele sintoma, mas raramente se vai à causa do problema, não é? Então fica uhum. tudo muito à roda da doença e do sintoma e não propriamente da causa raiz, e mais ainda, sabendo a causa raiz, é como é que eu posso então promover a saúde, para que isso não aconteça. Então, para que isso não aconteça, eu tenho que fundamentar, não é, e reforçar o quê? A saúde e todos os hábitos e todas as medidas que me possam garantir a minha saúde. E nós vemos que isso é raro acontecer, infelizmente. Não, é? Não são todos os profissionais de saúde que eu dizia a brincar há uns anos atrás que mais do que eu queria ser uma profissional de saúde, não uma profissional de doença como me estavam a obrigar a ser. Porque eu tinha estudado para facilitar a saúde às pessoas. O meu foco inicial não era tratar a doença. Tratar a doença vem, claro, que numa situação qualquer que ela possa surgir, nós temos ferramentas e conhecimento para atuar, precisamente porque nós conhecemos a saúde e o que é um estado de saúde. E não ser, digamos, o foco Uhum. principal ou primordial a doença, mas sim a saúde. E sim, se depois por circunstâncias da vida tivemos o azar de sermos confrontados com uma doença, nós já estamos muito mais bem munidos para conseguir lidar com isso de uma forma muito mais efetiva. Portanto, não é um processo fácil. Inclusive dentro dos
profissionais de saúde. Isso é uma coisa que ainda está a ser construída. Ou seja, não olharmos para a doença, porque todos os profissionais de saúde, atualmente, a formação deles é para lidarem com a doença, com a incapacidade. Né? Por isso é que se associa muito, por exemplo, falando da minha área em particular, da fisioterapia, à reabilitação. Mas fisioterapia não é só reabilitação. Fisioterapia, em primeira instância, é promoção de saúde. Uhum. É educação para hábitos de vida saudáveis. A reabilitação também faz parte, faz. Mas fisioterapia não é só reabilitação. E isso é extensível às outras áreas da saúde. Portanto, e todo o processo é feito para tratar a doença. Então, estamos a passar aqui por uma transição que não sei quantos mais anos ou séculos vai demorar para desconstruirmos isso, não é? E para mudarmos esse paradigma. Estamos a passar por uma mudança de paradigma. No que respeita, eu diria, não é só a nossa saúde, mas tantas outras coisas no nosso mundo atual. Estamos a passar em tudo, exatamente. Estamos a passar por uma mudança de paradigma. E aqui não é diferente. Portanto, há esse paradigma dentro da saúde que está a ser o que se procura, e há cada vez mais profissionais a irem contra essa corrente, não é? E a seguirem nesse sentido. Não, nós queremos é promover a saúde. Que é assim, as pessoas têm a ideia que o corpo é uma cena muito frágil, é uma coisa muito frágil. E tal, fiquei doente porque o meu corpo não presta. Eu já ouvi coisas dessas, porque o meu corpo não presta, porque o meu corpo é fraco, porque o meu corpo está-me a traiçoar quando eu fico doente. E agora o que eu vou dizer pode ser um bocadinho forte, mas não é o teu corpo que está-te a traiçoar. És tu própria que estás a traiçoar a ti mesma. Aquilo que é a tua essência, a tua verdade. O teu corpo só está-te a espelhar o que é que se está a passar dentro. Eu sei que isso é muito forte o que eu estou a dizer e que isso se calhar vai ressoar assim em ondas gigantes que nem tsunami para muitas pessoas. Mas se este espaço aqui deste podcast é espaço para ser, eu não consigo ser de outra forma. E também não encontro outra forma para o dizer de maneira Uhum. inteira. É isso que nós queremos. Inteira. O nosso corpo não nos atraiçoa, ele nos ajuda, na verdade. Ele, quando adoece, ele está-nos a querer ajudar e está a dizer, é um pedido, está a fazer um pedido, é por favor, olha, porque já não está a dar para suportar. Na verdade, ele está-nos a tentar auxiliar de alguma forma. O nosso corpo é uma máquina extraordinária. Ele tem uma capacidade de resiliência que nós nem sequer imaginamos. O nosso corpo está programado, formatado de origem, para sobreviver independentemente de qualquer circunstância. Eu não sei se as pessoas conseguem imaginar bem isso, o que é. Ele está formatado não para ficar doente, ele está formatado para viver. E se tiver que sobreviver, sobreviver independentemente de qualquer circunstância. Portanto, é uma força, é uma capacidade, é extraordinário. Portanto, quando nos Uhum. falha, não é ele que nos está a falhar. Porque o que na verdade ele está a fazer, ele está a tentar encontrar novamente o equilíbrio de alguma forma. Ele adoece no sentido de encontrar novamente uma via para recuperar a saúde. E quando nós adoecemos, pelo menos é esse o meu ponto de vista e é aquilo que para mim me faz mais sentido nos dias de hoje. E quando adoeço, o meu corpo a dar uma oportunidade de eu conseguir curar aquilo que realmente me está a atormentar, aquilo que realmente continua a doer, aquilo que eu sinto que continua a ser uma ferida aberta. Ele, na verdade, está-me a dar uma possibilidade e oportunidade para uma cura que não é a cura do corpo, só do corpo físico. É uma cura muito mais profunda. A cura do corpo físico acaba por ser uma consequência do processo. Eu sinto que nós temos muito que, lá está, mudar este chip e e começa por cada um de nós começar a ver o corpo como um aliado e um amigo, em vez de como um inimigo, ou uma coisa que nos
puxa para trás de alguma forma, não é? Às vezes, e principalmente naquilo que estavas a dizer, nesta cultura de estar sempre a fazer, estar sempre a mexer em direção a alguma coisa, ah, às vezes é tipo, eu podia fazer mais, mas o meu corpo não Hum, deixa. E vemos isso quase como se fosse uma coisa negativa, não é? Mas e se houver, algum motivo e bom exato. motivo para não deixar, não é? Ou e se realmente começarmos a olhar como um aliado, como um amigo e que nos, proporciona esta capacidade de estarmos aqui vivos e inteiros e que nós também sejamos bons amigos e bons aliados para o nosso corpo, não é? Eu sinto que esta conversa toda de voltar para o corpo é retomar esta relação que, lá está, se calhar nunca foi criada Uhum, e está na altura de cada um de nós começar a criar, não é? E começar a trilhar esta relação, ir nos aproximando aos poucos. É realmente como se fosse um amigo, tu vais conhecendo, vais percebendo como é que ele funciona, como é que ele não funciona, o que é que eu posso lhe dar e fazer para o ajudar, para ele também me ajudar, porque é uma relação de duas vias. E desenvolver esta relação com o corpo é, eu sinto, um dos primeiros passos para deixar todo esse resto de ruído, daquilo que fomos ensinados ou não, hum, esmorecer e ir aos fundos. E quanto mais essa relação se aproxima e se aprofunda, eu sinto que mais forte fica e mais difícil é, lá está, depois voltarmos a cair nessas armadilhas da sociedade tradicional. Não sei se tu concordas. E eu acho que mais do que concordar é mais esta questão de como é que nós podemos começar a criar esta relação, sabes? Ah, porque é o que eu digo, eu falo para mim, eu também durante muito tempo estive desconectada do corpo e do sentir e de tudo isso. E foi um caminho começar a construir esta relação. E muitas vezes nós não temos um passo a passo, ou não temos um por onde começar. E claro que cada pessoa também vai ser diferente, como é óbvio, mas se puderes dar também aqui algumas luzes de ok, como é que eu começo a desenvolver esta relação? Por onde é que eu começo? Que caminho é que eu vou escolher? Ah, de coisas até se calhar bem simples que nós podemos fazer para construir esta relação. E mudarmos um pouco este chip, começando por cada um uhum. de nós, não é? Exato. Concordo totalmente com o que disseste. É olhar para o corpo como um amigo, é um parceiro, é um aliado. E convenhamos, é assim, nós quando nascemos, nascemos com esse corpo que é o mesmo que vai nos levar até o fim e ao último dos nossos dias. Portanto, independentemente do que se torna a nossa vida, do que nós vivemos, das pessoas ou do que nós tivermos à nossa volta, das pessoas que tivermos à nossa volta, do ambiente onde estamos, a única coisa certa mesmo é que é como se diz, não é? O certo sabemos que um dia nascemos e vamos morrer, não é? E o certo sabemos que a única coisa efetivamente que nos vai acompanhar sempre até ao nosso último suspiro é o nosso corpo, porque é o nosso veículo aqui neste plano, não é? Aqui neste planeta Terra, neste plano, nesta dimensão. Então ele é efetivamente o nosso aliado, porque eu sem ele, eu sei que não consigo estar aqui. Então é vê-lo realmente como um amigo. E nós se calhar podemos começar por aí. Como é que nós nutrimos as nossas relações de amizade? Porque é disso que se trata. Trata-se de dar atenção e nutrir. E daí a dificuldade, porque nessa sociedade tão veloz, em que nós já sentimos que há pouco espaço ou dificuldade em nutrirmos saudavelmente as nossas relações, o que não havemos dizer de nutrirmos ou dificuldade em nutrirmos a relação com o nosso corpo, que é uma coisa que para nós é Uhum. desconhecida, não é? Portanto, passa por aí, é dar atenção e nutrir. Coisas práticas, não é? Exemplos práticos. A maior dificuldade das pessoas é parar. E quando digo parar, eu não estou a dizer parar uma tarde e ficar só no chill. Eu estou a dizer parar 5 minutos do nada, de tipo, estou aqui a trabalhar e agora decido parar. 5 minutos. 5,
e só prestar atenção na respiração. A quantidade de pessoas que não me dizem que me dizem a dificuldade que não é Uhum, fazer isso. "Ai, porque eu me esqueço. Ai, porque não me lembrei. Ai, porque é estranho. Ai, porque nem sequer sei se estou a respirar bem", se depois começa, se estou a respirar bem, se estou a respirar mal, se estou não. Eu não pedi para dizer, avaliar se estás a respirar bem, se estás a respirar mal, se bem que provavelmente a pessoa nem sabe se está a respirar bem ou se respirar mal, ela está a respirar como ela respira. E isso pode ser mais ou menos, efetivo ou não, não é? Não querendo cair muito naquela coisa do certo e o uhum, errado, mas, mais funcional ou não, não é isso que eu estou a perguntar. É só dizer: "Para 5 minutos, não vais focar em nada, não vais pegar no telemóvel, não vais olhar para lado nenhum, só vais parar e ouvir a tua respiração e sentir como é que é a respiração do teu corpo". Como é que eu faço isso? Observa como é que o ar entra pelas narinas ou pela boca, se não conseguires respirar bem pelo nariz, por qualquer motivo, naquele momento, mas está a respirar de alguma forma, estás viva, portanto respiras. Portanto, independentemente da forma como estejas a respirar, observa, sente, ok, respiro. Para onde é que vai o ar? Como assim, para onde é que vai? Onde é que tu sentes que o ar vai? Expande-se. Para onde é que o ar. Eu estou sempre para. Porque é isso que acontece. Na primeira instância, é isso que acontece. Não sei se já alguma vez já sentiste isso ou se de alguma forma, em alguma ocasião, não sente com a respiração, mas com outra coisa qualquer. Mas é muito isso que acontece. Ai, tal, então o ar está aí para onde? Vem cá para cima, para o peito. Será que ok, só sentes cá em cima. Há outra zona do teu tórax que tu sentes que está a expandir. O que é que acontece à zona das tuas costelas? A barriga, ela mexe quando tu respiras ou não? Sentes que estás só a respirar aqui em cima? E a gente já pode presumir como é que uma pessoa nessa circunstância, não é? E com esses feedbacks e essas sugestões, como é que ela respira? Ela respira só cá em cima. Ela uhum, nem sequer sabe que tem um diafragma cá em baixo para respirar. E que a função dele é respirar, não é? Porque aí está, quando nós vivemos muito moldados no padrão mental e do fazer e do fugir, nunca tem tempo para nada. Nunca, tudo o que seja dedicar tempo para ti, nunca tem tempo para uhum, nada. Vai fazer um alongamento de 15 minutos. Epá, não sei se tem 15 minutos para fazer um alongamento, mas tu tens uma hora para estar no Facebook, ou no Instagram, ou no TikTok, ou whatever, não é? Ou tens hora e meia para estar a ver uma série ou um filme na Netflix. Mas não tens 15 minutos para fazer o alongamento. Porquê? Aí está, é essa nossa dificuldade em estabelecer essa relação e como é uma coisa da qual nós fomos habituados, do tipo, tudo o que exige nutrição, na verdade, para os modelos da nossa sociedade hoje em dia, é muito complexo. É complexo nutrir relações. É complexo nutrir o teu autocuidado. Porque exige tu parares, exige dares atenção, exige ouvires, escutares. Então isso é tudo muito estranho e às vezes até pode já uma certa ansiedade às pessoas, porque, epá, o tempo que eu estou aqui se calhar estava a mandar um e-mail, ou então estava a pôr uma roupa a lavar. Como se mandar um e-mail ou pôr a máquina a lavar fosse mais importante do que tratar a saúde. É porque se tu não tiveres saúde, tu não vais pôr a máquina a lavar, nem vais enviar um e-mail. E é isso que ainda não percebemos. É que se eu não estou bem, se o meu corpo não está bem, se eu não estou bem em termos de saúde e saúde aqui no conceito integral e inteiro, ou seja, a todos os níveis, não estamos só a falar de saúde física uhum. ou saúde mental, estamos a falar de tudo. Se eu não nutro primeiro o meu bem-estar e a minha saúde, eu não vou ter força para fazer nada nesta vida. Nem para mandar um e-mail, nem para pôr a roupa a lavar, nem para estender, nem o que seja. For. As coisas mais básicas. E é isso que nós nos esquecemos, porque nós damos a saúde por garantida. Porque o meu novo corpo é tão espetacular. E ele funciona. Eu basicamente só tenho que comer, e de preferência relativamente bem, e ele funciona sempre. Espetacular, mesmo quando eu estou exausta, quando eu não durmo não sei quantos dias recentemente, quando estou com louca a trabalhar, ele ainda assim ele aguenta.
Uau! Espetáculo, isso é aquele amigo que está sempre lá a servir-te capaz. Independentemente do que aconteça, eu sei que ele está sempre lá. E eu posso maltratá-lo e posso dizer o que eu quiser e eu sei que ele nunca me vai falhar. Nós damos sempre a saúde por garantida e é esse o nosso problema. Nós não pensamos na saúde como algo que nós temos que nutrir. Do tipo, eu nasci, né, salvo algumas exceções, né, pessoas que possam já nascer com alguns problemas congénitos, pronto, e que têm a sua saúde de alguma forma mais debilitada, mas fora esses casos, nós todos, graças a Deus, nascemos com saudinha, que é para isso que ele está formatado o corpo, não é? Para vivermos a vida. E nós damos isso como garantido. E esquecemos que as coisas boas para serem mantidas na vida têm que ser nutridas. Nós gostamos muito de ter florzinhas nos nossos vasos, não é? E gostamos muito de ver as plantinhas a crescer e a florir, mas para isso nós precisamos de nutrir, não é? E gostamos de ter pessoas fixe na nossa vida, não é? E nós sabemos que temos que nutrir essas relações. Ou seja, tudo o que é bom na nossa vida exige a nossa atenção. Só que isso necessita do tempo e do cuidado, que não é compatível com a forma ou com o molde que está formatado à nossa sociedade. Então, nós caímos muito nessa falácia de achar que. Eu usei falácia, mas não sei se era a palavra que eu queria usar, mas pronto. Nós caímos nesse erro de querer. De achar que é uma perda de tempo, percebes? Que é uma Uhum. perda. Que eu estou a fazer isso, estou a perder tempo. Não, tu estás a ganhar tempo. Disso que vais ter a força, a energia, a motivação, o bem-estar, né, a tranquilidade para fazeres as outras coisas e inclusive para atravessares e ultrapassares todos e quaisquer desafios que a vida vai-te colocando, porque a vida é isso, a vida é feita de desafios, não é para ser um mar de rosas ou um mar calmo. Nós sabemos que viver a vida é como navegar em mar alto, né? Ah, uma hora está muito bem, outra hora pode vir uma tempestade e tens que te aguentar a bomboca. Então, se já tens que te aguentar a bomboca, que o faças da melhor forma possível. Mas para isso é preciso então já teres essa base estabelecida para te facilitar o trabalho, não é? Se tu conheceres bem como é que funciona a tua embarcação, ou seja, o teu corpo, quais são os mecanismos para o manter no meio de uma tempestade de uma forma saudável, vai-te facilitar muito mais a vida, não é? Então é muito assim que eu vejo as coisas. Então é preciso tempo, cuidado, porque é essa noção de nutrir. E o tempo é feito para isso, para nós nutrirmos as coisas. E as coisas boas, elas precisam de realmente de ter essa atenção. E nós não darmos como garantidas sempre. Uhum. Sim. E eu sinto que também, da mesma forma como, numa relação, não é? Que nós se calhar vemos, olha, quando eu estou com este amigo, depois sinto-me melhor, sinto-me mais leve ou sinto-me entusiasmada. Eu acho que ao construirmos este tempo para nutrir o nosso corpo, para estarmos com eles e começamos a ver os benefícios disso, é muito mais fácil depois querer fazer mais e mais. E como tu disseste, basta começar com 5 minutos a estar atenta na tua respiração. E depois vamos começar a ver os benefícios disso, e depois vamos Exatamente. passar para 15 minutos de alongamentos, e depois vamos começar a ver os benefícios disso e vamos querer ir buscando mais e mais. Eu acho que isso é muito importante de referir, que lá está, não vamos passar do 0 ao 100 num dia, ou nenhuma só tentativa, é algo que se constrói com muita paciência, com muito amor e carinho, e também, ah, acho que faz parte da natureza humana irmos estando atentos aos benefícios que sentimos, não é? De, ok, eu fiz isto um dia e senti-me assim. Fiz isto durante uma semana e senti-me assim. Então quero continuar a ir testar e a ir experimentar fazer várias coisas e ir se calhar acrescentar mais um ponto. Em vez de fazer 5 minutos, vou fazer 10, ou se calhar vou fazer de manhã e vou fazer à noite. Vamos acrescentando e vamos construindo a nossa própria rotina de nutrição. É como aquela, eu não sei se toda a gente tem, mas Uhum. nos cabelos encracolados há a rotina capilar, que é toda uma rotina. Especial. Exato. É que tens uma semana de nutrição, a semana de hidratação, tens a semana não sei do quê, eu basicamente não faço porque, enfim, mas eu sei que há uma teoria.
E eu acho que é isso, vai havendo depois toda uma rotina que tu vais construindo. Isto foram muitas pessoas, acredito, que foram percebendo que isto é uma coisa que funciona de acordo com os teus objetivos e construíram uma rotina que agora todos nós seguimos, ou meio que seguimos, como eu. Ah, mas eu acho que vamos fazendo o mesmo. Aí depois cada um tem a sua individualidade, não é? Ou seja, há uma coisa que se percebeu, ok, funciona. Agora esse exemplo, né? Dos cabelos encaracolados. Mas é assim, cada cabelo encaracolado tem a sua especificidade, cada fio de cabelo tem a sua especificidade, não é? Exatamente. Portanto, depois também termos. Aí está, mas aí é que está ai, a beleza da coisa, que é, ok, eu sei que isso existe, do tipo, tal e qual como estavas a falar, a rotina de nutrição, não é? Que fizemos esse paralelismo com o cuidado do cabelo com encaracolado. Nós sabemos, ok, a respiração é importante, o alongamento, o movimento é importante, dessa forma, daquela forma, é esta maneira e esta maneira que são eficazes ou que se mostram eficazes. E depois cada um tem a sua especificidade para aplicar essas medidas em si. Mas se nós só conseguimos fazer isso, ou fazer bom, ou aplicar isso de uma forma adequada, efetivamente adequada e em consonância com aquilo que é a nossa forma de ser e de estar, se nós sentirmos qual é o impacto que as coisas têm em nós. Tal e qual como tu estavas a dizer, de ok, agora começo 5 minutos de respiração, 15 minutos de alongamento depois acrescento mais não sei o quê. E é muito importante, depois desses 5 minutos de pausa, como eu estava a dar o exemplo, e de observar a respiração e não sei do que, nananã, como é que eu me sinto? Como é que eu me sinto depois de fazer 15 minutos de alongamentos daquela forma? O que é que mudou no meu corpo? O que é que passou a existir diferente? Isso é o que nos faz, isso é o que nos faz estarmos, como é que eu vou dizer? Isso é o que nos faz aprender. Esse é o processo de aprendizagem Uhum. para nós começarmos a conseguir ouvir o nosso corpo e a entender o que é que ele fala. É precisamente isso, que é, ter essa capacidade de parar e perceber quais são as mudanças e as alterações que aconteceram depois de ter feito essa atividade, ou ter aplicado essa estratégia, ou simplesmente ter saído e ido até ao parque, até ao jardim, ou até o jardim de casa, whatever, e descalcei-me, não é? E pus os pés na relva, na terra, e andar ali em contacto com a terra, com os pezinhos sob a relva e não sei do quê, hã, e observar só esse movimento. Tão simples quanto isso. Observar apenas aquele movimento e o contacto, e é da experiência de sentir a relva debaixo dos meus pés e sentir esse contacto com a terra. Uma coisa tão simples quanto isso. E perceber que impacto é que aquilo depois tem em mim. Porque o que acontece é, eu tenho que dizer isso aqui, tenho que dizer, que agora a conversa foi por aí. Eu não sei se já vos aconteceu, ou se vos acontece, se vos acontece, já tenho aqui uma chamada de atenção. Ou se vê, não é? Acontecer. Malta vai para o ginásio. Estamos a falar aqui, agora pegando aqui um bocado, né, a questão, estávamos a falar de alongamento e não sei o quê, como forma também, movimento como forma Uhum. de autocuidado. Malta vai para o ginásio, muito bem, sim senhor. Ah, eu não sei se repararam que agora há aqui um bocadinho, às vezes, a mania de a malta está na bicicleta e está a ler. Ou então agora põem-nos as passadeiras, né? O ginásio, a seguidinha, com os ecrãs à frente, a passar sei lá o quê, não sei, whatever. E a minha questão é, isso é e vocês agora percebem, porque entramos tanto nessa coisa da sociedade de não podemos perder tempo, que até quando tu estás a fazer exercício, estás a fazer outra coisa ao mesmo tempo. Já Hum. chegamos a esse ridículo. Então a minha questão é, eu vou deixar essa questão para quem nos está a ouvir e quiser refletir, Claro. deixar no ar que é, será que essa pessoa que está muito entretida com o ecrã quando está na passadeira ou que está na bicicleta e está a ler ao mesmo tempo, será que ela está consciente do que é que se está a passar no corpo dela enquanto ela faz o exercício? Será que ela tem capacidade de perceber nessas circunstâncias quais foram as alterações que aconteceram pós-prática de exercício? Quais foram as alterações? Quais foram os benefícios na prática? Sentir no corpo, do tipo, eu consigo perceber o que é que mudou.
muita gente vai dizer: "Ai, senti que fiquei com dor nas pernas". Mas é assim, nós não fazemos vamos ser sinceros, nós não fazemos exercícios propriamente para sentir dor nas pernas, ok? Eu sentir a dor nas pernas pode ser uma consequência para um determinado exercício que foi aplicado, mas não é esse o meu objetivo. Se é esse o teu objetivo, se é fazer exercício para sentir dor nas pernas, então eu tenho-te a dizer que, o que te está a mover para a prática de movimento e de exercício físico, não são, propriamente as como é que eu vou dizer? As motivações mais nobres. Ou seja, não está a ser impulsionado pelas motivações mais corretas ou mais certas, ok? E vou deixar só aqui assim aberto para a malta refletir e pensar o que é que acha sobre isso, na pior das instâncias, do tipo: "Essa miúda é maluca". Pronto, e também é válido. Pronto, fica aqui em aberto, que também é válido, também é inteiramente válido. Mas é só para deixar para deixar em aberto e fazer pensar, porque isso é uma coisa que eu tenho visto muito Uhum. acontecer. E eu acho que isso é grave. Sim, mas é o que tu dizes, não é? É É o grave. fruto de, ah, parece que nada que nós fazemos podemos estar a fazer só uma coisa, não é? Quantas vezes nós estamos a ver uma série, mas Exato. estamos no telemóvel ao mesmo tempo? Ao Ah, mesmo tempo. não é? Tipo, alô. Estamos sempre a fazer multitasking. E eu acho que é uma coisa muito interessante isto que tu trouxeste, que é esta questão da integração e falando na parte mais holística, é nesta parte que a mente depois tem o seu papel, não é? A mente não é para na parte do sentir, mas vem depois para ajudar a analisar os benefícios que a prática tem e o que é que aconteceu no corpo, no fundo, não é? Então não é, Exatamente. quando trabalhamos com o corpo e trabalhamos com a somática, não é que a mente vai ficar lá sentada longe e não vai entrar no processo, mas vai ter, o seu papel Exato. complementar àquilo que nós vamos praticando e àquilo que é feito. Eu acho que isso é importante, não é? Porque a mente e o ego se calhar às vezes também se sentem um bocadinho tipo: "Ai então mas agora já não me querem e agora é só". E eu acho que trazer isto de não, aquilo que tu depois pensas e a forma como vais integrar mentalmente também é importante, mas é complementar. Então, sentimos no corpo e depois trazemos estes insights para conseguirmos depois também melhorar a nossa prática e a nossa rotina de nutrição que vamos trazendo. Olha, eu queria trazer aqui Exatamente. uma curva, uma curva à brusca. Eh, Se me permite, eu Diz, queria diz. só fazer aqui um parênteses, porque aquilo que tu disseste realmente é muito importante e faz todo o sentido, que a mente não é esquecida, o ego não é esquecido, portanto é sempre um trabalho integrado. Quando trabalhas o corpo, na verdade estás a trabalhar a mente, Uhum. e quando tu trabalhas a mente, tu estás a impactar o corpo. Portanto, eu digo que é sempre uma uma via de 2 sentidos e que está a acontecer sempre permanentemente. E há outra coisa interessante que é essa questão do ego, não é? Que ele vem muito sempre ao de cima: "Ai meu Deus, não me estás a ouvir. Ai, vou ser esquecido, ela agora não quer saber de mim". É muito engraçado porque é assim, o ego não é uma estrutura que nós queremos aniquilar. Uhum. E quando vocês ouvirem: "Ai, morte ao ego", fujam, Mortal porque o ego ele tem que existir, caso contrário, nós não conseguiríamos funcionar convenientemente, enquanto, seres em sociedade e tudo mais. O ego ele é necessário, só que, ele às vezes toma proporções desmedidas. E ele faz com a melhor das intenções, que é nos tentar proteger daquilo que nos magoa. Quando nós abrimos esse espaço para sentir, nós estamos a dar espaço ao nosso ego para ele perceber que não há perigo, está tudo bem. Ou seja, que nem sempre aquilo que ele acha que é uma situação perigosa e que por isso é que começa logo com aquelas: "Não vais por aí", e que não sei o quê, e depois vai acontecer isso, e depois não sei das nós estamos a abrir quando abrimos espaço para sentir, nós estamos a abrir espaço para que o nosso ego também perceba que afinal está tudo bem e que é seguro existir daquela forma. Então nós estamos também a criar uma relação mais saudável com o nosso ego. Hum. É só essa notinha que eu queria acrescentar. Não, gosto muito e acho muito importante essa notinha, não é, no fundo estamos a criar
uma relação nova com todas as partes de nós, não é? Exatamente. Com o corpo, com a mente, com o ego, com a espiritualidade, com tudo. E eu sinto que é realmente importante nós termos essa noção e quase que, de certa forma, ah, darmos espaço para experimentar, para errar, para testar coisas diferentes, testar modalidades, coisas diferentes, para nos ajudar, porque é mesmo uma reconstrução total que nós estamos a fazer Exatamente. e que eu acho que é preciso nós darmos esse quase que chapadinhas nas costas de não, estamos a fazer, estou a fazer isto, um bocadinho de cada vez, a pegar primeiro por uma área, depois pela outra, a integrar depois. E eu acho que é mesmo importante nós estarmos ah, no meio de toda esta confusão de reestruturação que está a acontecer a nível individual e a nível coletivo, ah, estarmos também muito presentes de que estamos a fazer o que necessita de ser feito. Uhum. Ah, e é preciso, eu acho que é preciso essa quase que validação de nós para nós, de não, está ok, está aqui um bocadinho assim, difícil, mas eu estou a fazer, eu estou no caminho e eu acho que isso é importante realmente. Não diria melhor. Não diria melhor e sugiro que as pessoas agora andem um bocadinho para trás e ouçam novamente tudo o que a Dália disse, que é extremamente importante. Sou fã das chapadinhas nas costas. Eu quero trazer aqui um tema que eu acho que é muito importante e interessante e que está, eu diria, de há uns anos para trás, muito na moda, que é esta questão de corpo como guardador, guardião de memórias. E em relação aqui um bocadinho aos traumas e às coisas que ficam registadas, o que é que tu também podes me trazer em relação a isso? E também como é que a somática e este trabalho com o corpo pode nos ajudar a libertar muitos destes pesos, pressões, tensões que nós carregamos, e que às vezes que influenciam tudo, não é? Todas as áreas da nossa vida, muitas das vezes sem nós sabermos ou termos consciência disso, mas que estão lá e estão, de alguma forma a influenciar a forma, como nós tomamos decisões, como nós nos posicionamos na vida, nos negócios, em tudo. E eu sinto que é um tema, como eu disse, que tem estado cada vez mais em voga e acho que também há muita contra-informação e às vezes até, não sabemos muito por onde pegar, mas acho que é realmente importante de referir. Ok, então em relação a essa questão essa questão foi muito bem colocada. Antes de mais, essa questão foi muito bem colocada. E sim, hoje em dia cada vez mais se tem ouvido falar, creio eu, não é? Dessa questão dos traumas e a memória no corpo, mas é exatamente, eu também sinto um bocadinho isso das coisas que eu vou vendo por fora, não é? Digamos, é um material que se calhar a maior parte das pessoas tem acesso. É assim um bocadinho confuso ou pelo menos pouco esclarecedor. Ah, Antes de mais, o que é que eu posso dizer em relação a esse assunto? Que é, da mesma forma como nós iniciamos essa nossa conversa e dissemos que nós só sentimos porque temos um corpo, porque na verdade o sentir é no corpo. Então, dessa forma, tudo aquilo que eu vivencio na minha vida e que eu sinto na minha vida, eu estou a senti-lo na prática no meu corpo, certo? Ok. Porque efetivamente isso é um processo que faz parte inclusive do nosso desenvolvimento. O nosso desenvolvimento, só aqui deixando uma notinha de rodapé, só para perceberem como é que as coisas estão realmente intrincadas e interligadas e integradas uma na outra. Nós só desenvolvemos quando somos crianças, bebezinhos, não é? Aí vamos crescendo, nós vamos desenvolvendo habilidades motoras, aprendemos a gatinhar, ou a rastejar, para alguns, não é? E depois aprendemos a pôr de pé, empoleirar-nos e a pôr de pé, e a andar e caminhar. Ou seja, eu vou experienciando, ou seja, é pelo facto de eu ir experienciando o meio, que eu vou, e nessa exploração do meio, e das coisas que eu vou sentindo e explorando, que eu vou me desenvolvendo, não é? Portanto, ou seja, e interligado com esse desenvolvimento nosso natural desde base, está a experiência, o experienciar o que está à nossa volta. E em resposta àquilo que está à nossa volta, eu vou me desenvolvendo, eu vou criando novas habilidades.
Então, esse processo do sentir, do explorar, do ser, digamos, essa relação com o meio externo a mim, é o que vai potenciando o meu desenvolvimento. Isso desde a nossa base, ok? Portanto, e ao longo da nossa vida, isso não deixa de ser diferente. Claro que eu já não vou estar a aprender a andar, a caminhar, ou que já tenho essas habilidades motoras, né? O meu corpo já sabe como se movimenta, ou não. Ele sabe, mas às vezes podemos ter formas mais funcionais de nos movimentarmos e não as temos porque tivemos determinadas experiências no passado que condicionaram que o nosso modelo de marcha, de postura, fosse daquela forma, ok? Mas ao longo da nossa vida isso vai sempre acontecendo, ou seja, eu vou sempre, há coisas que vão estar sempre a acontecer comigo internamente pela minha experiência com o meu meio envolvente. Ou seja, com aquilo que eu vou vivendo e experienciando. Então, tudo aquilo que eu vou vivendo fica realmente com um registro no meu corpo, certo? Fica com o registro no meu corpo. E agora aqui já estamos a falar, nós já crescidos, né? E estamos a falar muito aqui do âmbito emocional, não é? Já Uhum. não estamos a falar da interação. Foi só um exemplo para nós percebermos como é que isso está tão intrincado na nossa base, no nosso desenvolvimento enquanto seres humanos. Então, tudo aquilo que eu vou vivendo, se eu sinto no corpo, naturalmente vai ter um registro, uma nota, né? Ponto de exclamação. Ahm, mas eu acho que a grande dificuldade em se perceber é, ok, até aí, Nelma, a malta pode que está nos a ouvir, as pessoas que estão nos a ouvir até podem dizer, ok, até aí acho que estou a perceber. Ahm, mas isso fica guardado de onde? Que nós temos a ideia de que memória, mente, não é? É na cabeça, é na mente. Como memória no corpo. Só que o nosso corpo tem uma coisa espetacular, que é o nosso sistema nervoso. Ele não trabalha sozinho, ponto 1. Ponto 1, ele não existe só dentro da nossa cabeça. Digamos que lá está todo de controle, mas do tipo, ele tem uma rede imensa que se espalha ao longo de todo o nosso corpo. E como eu disse, ele não trabalha sozinho. Há uma outra, vamos dizer estrutura, porque é todo um sistema, é toda uma outra coisa que a maior parte de Uhum. nós não conhece. Inclusive a maior parte dos, atrevo-me a dizer, que muitos dos profissionais de saúde também não o conhecem dessa forma, porque aí está, não faz parte da nossa formação e a formação em anatomia ainda não está atualizada para aquilo que são para aquilo que é a realidade e os avanços científicos dentro dessa área no século XXI. Nós estamos ainda a estudar anatomia igual como há 400 anos atrás, quando o Leonardo da Vinci fez os primeiros desenhos anatómicos. Ah, porque aí está, continuamos a estudar o corpo humano e a anatomia de uma forma um bocadinho segmentada, né, por segmentos. Não é como seja, é como a gente vê tudo na vida, né? Vê tudo por Uhum. segmentos, nunca integral. Pronto, mas não querendo desviar da minha conversa, já perceberam que eu sou um perigo. Existe uma coisa fabulástica que se chama fáscia. E já aqui esclarecendo para alguém que seja ou que esteja relacionado com a área da saúde, eu não estou a falar de faixa plantar ou faixa torocolombar, que são segmentos apenas de um grande sistema. Estou a falar de faixa enquanto sistema. E para quem não sabe dessas coisas e não querendo entrar em linguagem muito técnica, senão depois perdemos todos aqui um bocado o fio à meada. Imaginem que nós temos uma grande rede, tipo envolve, mas uma coisa que não é que é super maleável, é super rica em água, a sua principal composição é água, tipo 90% é água, ah, super fluida, mas que é assim tipo um invólucro, imaginem, ok? Só que assim o invólucro, ele não envolve só as coisas por fora, ele envolve as coisas por dentro, ele une, integra.
tudo, quando eu digo tudo, é mesmo tudo, no nosso corpo, desde os músculos, os órgãos, os vasos sanguíneos, os vasos linfáticos, os nervos, tudo, 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 tudo. A camada interna, não é, que está por baixo da nossa pele, tudo. E nós não conseguimos segmentar essa estrutura, essa faixa, porque ela na verdade é um sistema. Quando nós falamos de sistema, sistema engloba várias componentes. Então ela engloba tudo. Então, e por que eu estou a falar dessa, vamos chamá-la estrutura, vá, desse sistema? Porque é o nosso maior órgão sensorial. Porque dentro desse invólucro magnífico, que é como que une tudo no nosso corpo, até as próprias células, elas estão ligadas em si, porque lá dentro, entre elas, tem uma coisa que também é, hoje em dia sabe-se que também é faixa. Então ela é o nosso maior órgão sensorial, porque ela tem receptores dentro dessa coisa maravilhosa, meio membrana, meio invólucro, meio que quiserem imaginar, a forma que lhes for mais fácil imaginar. Tem receptores sensoriais, ou seja, tudo aquilo que eu estou a percepcionar, a minha faixa está a registar. Tudo, tudo. E essa informação, ela depois, claro, vai sendo enviada para os centros eu não vou dizer centro de comando, porque não é verdade, não é centro de comando, é centro de processamento. Na verdade, o nosso sistema nervoso é um centro de processamento. Ele não é bem um centro de comando. Apesar de nós sermos muito instruídos do tipo, ele vai dar um comando, mas é com base na informação que ele recebeu. Ou seja, na verdade, é um centro de processamento. E ele recebe essa informação não só das próprias extremidades, né, dos nervos, né? tam- Muitos deles têm essa função sensorial, mas sobretudo da informação que provém desses receptores que estão integrados, intrínsecos na minha faixa. E por isso ela é considerado o meu maior, ou o nosso maior órgão sensorial. Então, se ela tem esse grau de sensibilidade, imagina, é uma coisa super, com uma acuidade super, super. Então, tudo o que acontece, ela está a fazer um registro. Então, está a haver registro no meu corpo para mandar para que essa informação seja processada e para que depois o meu corpo tenha a capacidade de resposta ou de ação, ou qual é a melhor resposta por parte do meu corpo, seja a nível de movimento, seja a nível de sistema imunitário, seja, ok, a diferentes níveis, face às circunstâncias naquele momento. E é sempre assim que nós estamos Uhum. a funcionar. E é tão extraordinário esse órgão sensorial que ele digamos, a velocidade em que ele transmite a informação, que ele perpetua a informação que vai captando, é igual à velocidade da luz. Portanto, é muito mais rápida do que qualquer informação sensorial que qualquer nervo do nosso corpo é capaz de fazer. Então, agora, voltamos, explicado tudo isso, voltamos à pergunta inicial. Então, como é que as memórias ficam guardadas no corpo? Elas ficam registadas na faixa ou através da faixa. É nela que fica Uhum. registada essa memória. E a somática trabalha diretamente com a faixa? A somática não trabalha propriamente diretamente com a faixa, porque na verdade este é um Uhum. conhecimento que só começou a ser estudado à sério há sensivelmente 20 anos, ok? Ok. E as terapias somáticas, que depois há várias vertentes, ah, já têm muito mais tempo do que isso. É um conhecimento que na verdade Uhum. vai sendo integrado até em diferentes áreas do saber e naturalmente é para quem trabalha com o corpo e dentro dessa perspectiva somática e que se abre a esse universo da faixa, é naturalmente algo que passa a fazer parte. Mas não é um Uhum. conhecimento que esteja, mas que naturalmente eu e outros, com toda a certeza, né, mas eu em particular, que venho desse caminho do corpo, porque há muitos profissionais que vêm do caminho da parte da mente, não é, e da parte psicoemocional,
depois integram o corpo na Uhum. sua abordagem. E eu venho de um caminho que vem do corpo, que vem da fisioterapia, e que estou a integrar essa parte das emoções e da somática no meu trabalho, não é? Mas precisamente porque vem dessa parte do corpo, a faixa foi Uhum. algo que se me mostrou, já há algum tempo. E que depois faz essa ponte e que hoje em dia está-se a conseguir fazer essa ponte realmente com essas questões ditas, somáticas, não é? Com essa parte mais psicossomática e que a faixa vem responder aqui algumas dúvidas ou esclarecer algumas questões que antes não se sabia muito bem. E que agora então ganha uma outra leitura e fica tudo muito mais claro por saber da existência da faixa e do papel da faixa na nossa vida. Então, onde é que ficam guardadas as memórias no corpo? Estão na faixa. E por isso é que o corpo dói quando às vezes eu necessito fazer um processo de cura face a algo que eu possa ter experienciado num passado mais ou menos recente. ah, E que é possível, por essa via corpo, libertar essa densidade emocional que ficou retida. Porque, pegando aqui no conteúdo de trauma, são vários conceitos numa mesma pergunta, porque trauma, a gente quando fala trauma do tipo, ai, foi uma catástrofe, foi um acidente, Uhum. foi assim uma coisa muito grave, uma coisa hedionda, enfim, nós associamos sempre a trauma a eventos ou a situações muito dramáticas. E trauma, na verdade, nunca Uhum. é o acontecimento. Hoje em dia sabe-se isso, não é? Hoje em dia, e há vários especialistas da área, hum, a referirem isso, que é o trauma não está no acontecimento. Ou seja, não está naquilo que nos aconteceu. O trauma está naquilo que aconteceu em mim, na sequência de alguma circunstância. Porque nós podemos ter o mesmo evento, 2 pessoas a viverem o mesmo evento, o mesmo Uhum. local, o mesmo momento. E aquela experiência pode ter potencializado um trauma numa e não noutra. Ou seja, ela pode ter sido potencialmente traumatizante para umas pessoas e não para outras. Porque o trauma efetivamente nunca está no acontecimento. Não é aquilo que me acontece. É o que acontece em mim. É o que é que se quebra em mim na experiência daquela situação, né, ou em sequência daquilo que eu estou a viver ou a experienciar. Então, na prática, Uhum. trauma pode ser toda e qualquer coisa que tenha acontecido demasiado rápido, tenha sido demasiado intensa, demasiado, ou seja, sem eu contar, não é? Intensa, demasiado brusca, inesperada, que eu não encontrei ou não tinha recursos para lidar com, nem tinha, e aqui recursos abrimos, né, no sentido de, por exemplo, eu não tinha pessoas à minha volta que me pudessem ter dado o suporte para me auxiliar a atravessar aquela situação de uma forma mais tranquila, mais saudável para mim, não é? Ah, sem tanto risco de quebra, não é? Uhum. Cá dentro, daquilo que eu sou e de quem eu sou. Ah, Portanto, na prática, qualquer Uhum. situação pode ter o potencial de ser traumatizante. Então, muitas pessoas é curioso, porque, curioso ou não, eu compreendo, né? Mas é interessante percebermos, por exemplo, porque eu abordo essa temática, não é? Portanto, a minha abordagem tem esse cariz de ser informada acerca do trauma, não é? Ou trauma informed, como se diz em inglês. Ahm, E às vezes as pessoas dizem: "Ai, mas agora é essa mania de tudo é trauma também, agora também tudo é trauma, somos todos traumatizados". Eu lamento informar, mas somos. Por isso é que anda tudo maluquinho e está tudo aí como nós vemos, basta olhar à nossa volta. Porque aí está, trauma não precisa de ser uma coisa, um evento muito extraordinário. Há coisas que acontecem na nossa vida e reparem, trauma
ele pode surgir não só de uma sequência de uma situação pontual, trauma pode ter sido gerado em sequência de algo até de baixa intensidade, mas que foi repetido continuamente ao longo da vida. E faz um estrago gigantesco da mesma forma como se fosse uma coisa muito abrupta ou dramática ou drástica, que é o chamado trauma de desenvolvimento. É algo que foi acontecendo repetidamente, continuamente, às vezes Uhum. em doses pequenas, mas que foi continuamente acontecendo. E todos nós temos trauma de desenvolvimento, lamento informar. De alguma forma, houve sempre qualquer coisa que nós sentimos que falhou no nosso passado, ou que nos condicionou de alguma forma, ou que, portanto, somos todos crianças traumatizadas. Somos. Tomar consciência disso é o caminho para nós podermos curar aquilo que realmente nos atormenta. E talvez podermos ser seres humanos um bocadinho melhores. E talvez aprendermos efetivamente a sermos humanos, de verdade. Uhum. E a abordagem somática apoia não só a parte do trauma, mas toda a parte de todos os registros, não é? Através desta parte que tu disseste que era a libertação, não é? É ir um pouco esta presença que permite libertar. Não sei se estou a explicar da melhor forma. A abordagem somática, sim, sim, não, estás a explicar perfeitamente. E eu quero esclarecer aqui, né, porque na verdade estamos a falar de várias, Uhum, ferramentas ou várias áreas de conhecimento. A faixa é uma, a terapia somática é outra, a informação acerca certo. do trauma é outra. Mas que na verdade, à luz, dos avanços atuais e dos estudos atuais, na verdade elas casam-se muito bem e integram-se muito bem. Então aqui só esclarecendo, a abordagem somática, ela vai ter sempre como foco, como base, ah, essa, ideia integrada das emoções, da mente Uhum, e do corpo, não é? E do espírito também, né? De acordo com a linha que se segue dentro do que são as terapias somáticas. Depois há uhum, várias escolas, naturalmente. Mas o foco da terapia somática é olharmos o corpo e facilitarmos esse processo psicoemocional através do corpo e com o corpo. Isso é uhum, terapia somática. Só que naturalmente, para alguns já, felizmente, não é? Porque isso são todos conhecimentos, digamos, muito recentes, digamos assim. Para quem se vai abrindo, uma vez mais, da mesma forma como eu falei da faixa e quem se vai abrindo a esse universo, da mesma forma que quem se vai abrindo ao conceito do trauma e aos estudos ah, e tudo aquilo que se tem desenvolvido e descoberto acerca dessa área, né? Desse aspecto, naturalmente vai percebendo que há uma forma de integrar, ou seja, faz todo o uhum, sentido integrar essa linguagem ou esse conhecimento acerca do trauma naquilo que são, por exemplo, as abordagens uhum, somáticas, ok? Embora não podemos considerar que esteja todas integradas, porque não, porque há profissionais que há muitos anos que trabalham em terapia somática e que agora estão a abrir o seu conhecimento, aí está. Também em termos de formações também vai havendo mais agora a ser, o conhecimento vai sendo expandido mais agora, e que estão a abrir-se a essa ferramenta, a esse conhecimento e estão a integrar isso nas suas abordagens, ok? Portanto, na verdade estamos aqui a falar de 3 conceitos diferentes, mas que se integram muito bem para quem se abre a essas áreas de conhecimento, integram-se uhum. muito bem. E são inevitavelmente, né, são 3 áreas que eu uso, né, e que estão integradas no meu trabalho, naturalmente. Uhum. Olha, gostava muito que apresentasse um bocadinho sobre isso, sobre o teu acompanhamento, não é? E sobre formas Uhum. que as pessoas chegaram até aqui, ouviram todas estas informações super valiosas e como é que podem continuar o caminho contigo, seja através do teu acompanhamento, seja através de outras formas. Gostava que apresentasse agora um bocadinho sobre isso. Ok, então, para quem achou que aquilo que nós conversamos hoje tenha feito, ou seja, para quem achou que fez sentido, que Pessoa ressoou, não é, que ficou, a achar que curioso. esse poderá ser realmente um caminho curioso, né, e que ficou a achar que esse pode ser realmente uma via, um caminho que possa ajudar, não é, na sua vida. Ah, em primeira instância
há uma newsletter que vou, digamos, reativar, ah, agora muito em breve. Possivelmente quando nos estiverem a ouvir já estará a circular, e que poderão subscrever depois através dos links, Uhum, naturalmente, Dálvia Neto, Dálvia deixarás aqui somewhere, algures. uhum, E que é uma newsletter que digamos, realmente é um espaço que eu utilizo para abordar, explorar, aprofundar todas essas nossas temáticas que tivemos a conversar e a partilhar hoje. Portanto, é o meu espaço de eleição para conversar e falar e expor e explicar e esclarecer, apaziguar às vezes, não é? Também as pessoas dentro desse âmbito, não é? Tudo o que nos possa facilitar encontrar uma melhor via, não é? Para nós termos uma vida mais plena, mais equilibrada, mais saudável, não é? Portanto, poderão depois subscrever essa newsletter, que é o Fluxo, a Vida é Movimento. E para além disso, tenho o meu acompanhamento, naturalmente, né? Que é onde eu integro ou seja, tem tudo, tem tudo o que me faz sentido, toda a minha área de conhecimento, toda a minha experiência, que é o acompanhamento terapêutico, não é? uhum, Que eu fui desenvolvendo ao longo dos anos, a abordagem que eu utilizo, hum, nesse acompanhamento que é individual, personalizado, é um acompanhamento, digamos, de 9 meses, portanto, não é algo instantâneo, não é algo não é um penso rápido. Como puderam uhum, perceber ao longo da nossa conversa, portanto, eu acho que isso já ficou claro. Portanto, é um acompanhamento individual, o eye healing, em que tens a oportunidade, de teres sessões, hum, individuais com foco na terapia somática, não é? Que é essa abordagem tem em conta esse corpo e as suas, ou seja, as questões emocionais que impactam o corpo, não é? uhum, Nessa perspectiva integrada, holística, numa visão sistémica, porque eu gosto de olhar para o todo, não é? E já falamos aqui, e trauma informed, e quando nós uhum, falamos de trauma, inevitavelmente, nós acabamos sempre por também adotar uma visão ou perspectiva sistémica, porque vamos olhar para aquilo que é a história da nossa vida, de onde é que nós viemos, onde é que nós estamos, para onde é que nós queremos ir. E naturalmente esse olhar sistémico também está integrado nesse trabalho. Portanto, e que combina, claro, todas essas ah, técnicas, digamos assim, não é? Somáticas com a prática do movimento, porque é a linguagem que o nosso corpo melhor entende. Portanto, através do movimento do corpo e com estímulos e exercícios em particular, nós vamos facilitando esse processo, de cura através do nosso corpo, ou seja, de libertar essa emoção. O trauma não é mais do que um conjunto de emoções que ficou retido e que não conseguiu fluir, não conseguiu ser descarregado de uma forma, que nos permitisse depois ficarmos bem, né? E por isso é que uhum, causa aqui ah, uma quebra interna, não é? Ou seja, aquilo que se quebra internamente tem a ver com essa densidade emocional que não teve uma via para ser descarregada, não ser libertada e que ficou retida. E é essa energia retida que depois nos faz adoecer. Então, sendo o movimento uma das linguagens que o nosso corpo melhor entende, é o toque e o movimento. E nós aqui, quando estamos a trabalhar à distância, utiliza o movimento. Também é uma forma da pessoa também se tornar mais autónoma, porque a autonomia é uma coisa muito importante naquilo que eu faço, também para mim, e considero que é importante para as pessoas. Hum, Podemos mobilizar essa energia retida, ou seja, essa energia que ficou condicionada aí desse trauma que foi gerado, e soltar o nosso corpo com isso, não é? E soltando isso, nós percebemos que as dores vão-se embora, a ansiedade vai-se embora, e todas as manifestações físicas, ou muitas manifestações físicas, muitas vezes vão-se embora ou apaziguam ah, grandemente, né? uhum. Causando, ou seja, tendo assim um impacto na nossa qualidade de vida, podendo retomar, né? A nossa qualidade de vida e o nosso bem-estar.
e, acima de tudo, sentirmos-nos em casa e a habitar o nosso próprio corpo, que eu acho que é uma coisa que nós não temos esse sentir, ou seja, o habitar o corpo como uma casa que se habita e sentir-se bem dentro desse corpo e Uhum. seguro, e acima de tudo seguro. Que Assim lindo. resumidamente, e não querendo estender, é mais ou menos isso. Gostei dessa última parte, não é, do que o corpo. Quem quiser explorar mais e perceber como é que isso funciona ou como é que eventualmente se poderá adequar ao sua situação atual, depois também tem um acessozinho através de um questionáriozinho que pode preencher para depois podermos entrar em contacto e conversarmos pessoalmente e percebermos como é que se pode, ou seja, se adequa, se é viável, e também eu poder explicar e esclarecer, naturalmente, né, alguns pontos mais. Uhum. Boa, muito obrigada. As informações vão estar todas na descrição para quem quiser o link, tanto para a newsletter quanto para o acompanhamento e também para o Instagram e outras redes que a Ana Nelma está e nos presenteia com estas reflexões que eu acho que são tão importantes. Ah, Quero muito agradecer-te por estares aqui, Nelma, e pelo teu trabalho, por teres aceito o desafio e também por teres aceito os convites que a vida E eu te que deu para chegares onde chegaste hoje e estás a fazer o trabalho que tu fazes, que é realmente importante. E para quem está a ouvir, se sentiu curiosidade sobre algum tema, se há alguma coisa que queira aprofundar, se há dúvidas, questões existenciais, vou-nos deixar também o contacto da Nelma para esclarecer qualquer coisa, porque todos estes temas são temas complexos e são temas imensos e nós podíamos estar aqui durante semanas a falar e ainda haveria mais pano para mangas. eu muito mais. Exato, e é realmente eu acho que é dar aqui um bocadinho e deixar a nossa curiosidade depois seguir e ir percebendo, não é? E às vezes pode ser ir perguntando alguma coisa à Nelma, pode ser ir pesquisando um bocadinho mais sobre determinado assunto. Sintam o que o vosso corpo vos pede também, o que é que a vossa intuição diz, que é o próximo passo. Espero que tenham gostado. Se gostaram, podem mandar mensagem à Nelma a dizer que gostaram muito de ouvir e também podem a mim dar o feedback e vemo-nos no próximo episódio. Exato, estejam à vontade. Obrigada, Nelma, por estares aqui comigo. Obrigada eu, Dálvia, muito obrigada pelo teu convite e sim, reforçando o que tu disseste, quem tiver alguma dúvida ou tenha surgido alguma coisa que quisesse esclarecer da nossa conversa, esteja à vontade para entrar em contato comigo, terei todo o gosto em esclarecer, em falar. Sintam-se realmente à vontade, ok? E pegando aqui nas últimas palavras da Dálvia, a curiosidade é uma das chaves e uma das portas que nos leva à cura. A curiosidade é super importante na nossa vida e é super importante nesse processo também, porque é curiosos para descobrirmos quem é que nós podemos ser se libertarmos esse peso que nós carregamos, ok? E às vezes somos muito moldados pelo medo. Ai, tenho medo de olhar para isso, tenho medo de não sei o quê, tenho medo de sentir isso. Mas é essa via que nos vai realmente libertar. E fazer isso com essa curiosidade de tipo, ok, eu não sei o que é que vem depois, mas eu guardo essa curiosidade para descobrir, é a chave, é uma das principais. Portanto, sejam curiosos e curiosos para aquilo que o vosso corpo vos diz. Adoro. Não tenho mais nada a dizer. Obrigada por estarem desse lado e vemo-nos no próximo episódio.